Oi, meu precioso e minha preciosa, eu sou a professora Letícia, a professora mais diferentona e mais revoltada dessa internet. No vídeo de hoje, você vai saber como que a educação do Brasil chegou nisso que ela está hoje, por que os anos passam e nada melhora, e vou contar umas fofocas muito boas aqui pra vocês, mas cá entre nós, a fofoca do bem, porque eu faço argumentação com base em dados, coisa que você também vai fazer na sua redação do Enem. Então vem comigo que no final desse vídeo eu tenho notícias boas pra você. Não é só de notícias ruins que vive esse país Brasil. Vocês estão bem? Quem? Eu? Você tá bem? Eu tô revoltada. Quem me conhece e quem me acompanha bem sabe que eu não estou aqui na internet para espalhar fake news, nem para lacrar e nem para falar mal de ninguém, porque temos pesquisa, temos a ciência e temos dados em nosso favor. Mas para nossa fofoca ficar didática, para as histórias que eu vou contar aqui para vocês ficarem didáticas, eu vou responder duas principais perguntas. A primeira, por que a educação do Brasil é deficiente? E segundo, por que com tantas reformas educacionais o acesso à educação não melhorou como um todo? Ai, nossa, falei difícil, né? Ai, mas hoje a gente vai bater papo, vai conversar, e se você quiser pegar aí seu papel, sua caneta, pra você já ir anotando todos os bizus, porque aqui é só papo reto, entendeu? Então vamos lá. Primeiro, a gente precisa entender a história do nosso Brasilzão. Essa história começa lá no século XVI. Né? Aquele blá 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 que a gente já conhece, quando os colonizadores chegaram aqui, existiu um negócio muito, né, um negócio vazio ali, né, um vazio. Entre o século XVI e o século XIX, né, quando acontecia ali o período colonial, não se pensava muito em educação no Brasil, para a população como um todo, porque a gente tinha uma população composta. A menor parte da população eram pessoas brancas, colonos, donos de terra, suas famílias e pipipipopopó. E a maioria da população brasileira eram pessoas negras e indígenas, né? As pessoas negras que, enfim, passaram por toda aquela situação de sequestro, foram traficadas, vieram trabalhar aqui escravizados. Então, existia sim uma educação. Os primeiros professores do Brasil foram os jesuítas, acho que vocês lembram disso, né? Que eles catequizavam os indígenas. E a gente tinha também tinha lá um pequeno grupo, né, de filhos de colonos e donos de terra que eram alfabetizados e davam aula para outros filhos de colonos e donos de terra aqui. Ou seja, a gente tinha um recorte na educação, porque os jesuítas catequizavam indígenas. E as escolas eram restritas, só tinha ali naquelas escolas pessoas brancas e, enfim, que pertencia à classe que era dominante naquela época. Então, já a desigualdade começa aí e o Estado, ninguém estava pensando numa educação para todos, né? Não existia isso. E aí, o que acontece? E agora, José? Acho que vocês estudaram na aula de História, né? Como é que aconteceu todo esse rebuliço? Caraca, preciso de gente formada, preciso desse país acontecer. Até o século XIX, o Brasil era só um lugar para ser explorado, né? Era uma colônia de exploração. Quando a família real vem para cá, o negócio muda de figura, né? Então, começam a se preocupar com, a construção ali de uma sociedade, de uma cultura, e essa construção precisa ter profissionais ali, tanto para botar a mão na massa, para construir, para projetar, e, enfim, para tocar todos os serviços dessa sociedade, e precisava também de pessoas para ensinar. Então, foi aí que começaram a pensar na criação de escolas técnicas, universidades, mas era tudo muito, sabe, muito mínimo ainda. A gente tem a formação de uma universidade na Bahia e de uma universidade no Rio de Janeiro, né? E fica aquilo muito concentrado. E aí, em 1827, a gente tem ali, aparecendo nos documentos oficiais, ainda não era uma lei, que, olha, precisa de escola para alfabetizar as pessoas, porque nesse momento mais de 90% da população era analfabeta, né? Então era uma desigualdade enorme na educação, isso no século XIX.
E aí, o que acontece? Em 1835 é criada a primeira escola normal, ou seja, escola de alfabetização, para as pessoas aprenderem a ler e escrever. E quem dava aula ali se não tinha professor? Então, tá aí. Começa a deficiência da formação de professores. Quem dava aula ali eram pessoas que sabiam ler e tinham mais de 18 anos, ou seja... E o que acontece paralelamente em 1837, quando a gente fala que tem ali uma desigualdade em relação à raça na educação do Brasil? Em 1837, eles publicam uma lei, isso mesmo, uma lei que proíbe as pessoas pretas do Brasil de estudarem. Olha que absurdo, cara. Ai, enfim. Então, de certa forma, não tem cota para branco na faculdade, já que você proíbe o preto de estudar? Nazaré, me ajuda. Enfim... E aí, quando a gente chega nesse momento, a educação ela está claramente desigual. Ela está claramente posta para um determinado grupo e tem um objetivo: formar pessoas para construírem o Brasil, formar trabalhadores para construírem a sociedade brasileira. Só que aí acontece a independência do Brasil, começa o corre-corre, aí daqui a pouco vem a proclamação da República, a abolição da escravidão e chega o século XX. Com todas as suas questões. E o que é o Brasil no século XX? Um país que não tem uma faculdade que forma professor para ser professor. Então, ali nos anos 30, né, a gente começa a ter as primeiras faculdades que formam professor para dar aula, né, os cursos que a gente chama de licenciatura. Então, a gente começa a ter essa preocupação. Olha quanto tempo de Brasil e quanto tempo depois a gente começa a pensar em educação. 400 anos de Brasil, nada de organizar a educação. Então, nunca teve essa preocupação. Então, muito da deficiência da educação, ela vem desse atraso do Brasil, cara. O Brasil comeu mosca, né? Perdeu timing, enfim. Só que existe também essa questão dos interesses que a gente falou, né? Qual é o objetivo da educação? Quem é trabalhador nesse momento? Se a gente for pensar, a mão de obra que trabalhava ali nas primeiras indústrias e tudo mais era mão de obra imigrante. A gente tinha no Brasil, a gente vai falar disso aqui em algum momento no canal, mas a gente tinha no Brasil um regime ali de hierarquia racial, que era chamado eugenia, né? A gente vai falar melhor disso em algum momento. Então, a gente tinha as pessoas negras, mais uma vez, excluídas ali do processo do mercado de trabalho, né? E da educação também. E aí, o que acontece a partir de 34? A gente tem ali, pela primeira vez, aparecendo na Constituição que precisa ter uma base, precisa ter uma lei da educação, já que agora a gente tem uma escola que forma professor. O Brasil tá precisando de gente pra trabalhar. E parará, e o patrão ficou louco, o patrão enlouqueceu, e aí daqui a pouco veio as leis trabalhistas, aí veio Getúlio Vargas, ai que sonho americano! Então, gente, e aí, quando a gente começa a pensar, precisa ter uma lei, precisa ter uma base, o que começou a acontecer também? Parará. Polarização. Né? A gente vai falar de polarização várias vezes. Você tem um lado e você tem um outro lado. Existem várias outras coisas. O circo tá pegando fogo, mas a gente fica ali, dois lados, sendo que não tem só dois lados. E aí, quais eram os dois lados que disputavam? Tava ali no combate, começando o fight para poder mandar na lei da educação do Brasil. Era um grupo que chamavam de estadistas, né, que defendiam que o Estado deveria mandar na educação, entendeu? O Estado deveria escrever o que ia ser educação, as leis da educação e por aí vai. E a educação tinha que ser um direito de todos, né? Todo mundo teria acesso à educação. De outro lado, tinham os liberais. O que os liberais queriam? Eles queriam que a educação fosse livre, né, que as redes privadas pudessem oferecer serviços de educação e que o Estado deveria dar bolsas para as pessoas de baixa renda estudarem nessas escolas particulares. Então, esse combate entre estadistas e liberais, ele se perpetuou nas 3 leis de educação que a gente teve no Brasil. E é isso que a gente vai falar agora para responder a pergunta. Por que com tanta reforma a educação não melhora? A gente teve 3 leis, 3 reformas.
Quem são as pessoas que estão interessadas nisso? O que significa uma reforma na educação? Já que a educação era tão deficiente, a gente na verdade nem sabia o que era educação. Vamos entender esse negócio? Então, minhas preciosidades da prof, vamos para a pergunta número 2. Eu espero que vocês estejam com caderninhos de vocês aí, anotando tudo. Quem quiser nos comentários fazer um resumo dessa aula também, os comentários é o microfone de vocês. Vocês podem se inscrever no canal também, deixar o like nesse vídeo que eu faço com muito amor, tá? Eu faço com muito amor pra vocês, porque eu não quero guardar nada pra mim, eu quero compartilhar tudo que eu sei, porque eu quero uma geração de jovens livres, eu quero que vocês passem no Enem, eu quero que vocês tenham um senso crítico, porque eu tô revoltada com essa situação, com essa fofoca que eu tô contando aqui pra vocês. É isso que me move hoje. Eu tô aqui pra compartilhar de graça o que ninguém fala pra vocês, então eu vou falar aqui. Eu vou falar tudo, eu vou entregar o ouro, eu vou entregar tudo. E é isso aí. Vamos lá. E aí, o que a gente tem? Uma coisa importante pra gente entender é qual é o papel da educação e por que reformá-la. A educação é um lugar onde a gente tem um projeto de sociedade. O que sociedade a gente quer? Que tipo de ser humano a gente quer? Então, é um lugar de disputas, porque a gente tem ali pessoas de classes dominantes querendo se manter no poder, pessoas de classes excluídas, com demandas, né, com necessidades, cara, sabe? As pessoas precisavam comer, elas precisavam de dinheiro, elas precisavam de trabalho, e o Brasil excluiu durante muito tempo muita gente. Então, assim, era um negócio, a água já tava batendo na bunda, sabe qual é? Então, e aí, a solução foi... Saiu a primeira LDB, né? A gente falou 34, de 34 a 61 ficaram batendo boca, disputando ali, e saiu em 1961 a primeira lei de diretrizes e bases, com ideais mais estadistas, né? O Estado definindo o que seria educação. E quem era o presidente? João Goulart. Vocês lembram o que aconteceu com ele, né? Esse foi o nosso sonho de LDB. E aí, a ditadura militar, a gente tem em 1971 a nossa segunda lei de diretrizes e bases, que era uma lei tecnicista. O que significa isso, prof? Então, tecnicista significa ensino técnico. É isso aí. Era uma lei que dizia que o ensino médio era obrigatoriamente técnico, todo mundo tinha que sair com um diploma profissional, porque o país estava precisando muito, né, de profissionais, porque naquele momento a gente vivia um milagre econômico. ai, que sonho americano! Então, e aí, nesse momento precisava de muita mão de obra. Então, qual é o objetivo dessa sociedade? Que tipo de cidadão essa sociedade quer formar na escola? Que projeto ela tem? Ela quer que o cidadão seja um trabalhador. Então, a gente começa esse fight, esse combate de educação para ser uma fábrica de trabalhadores ou educação para formar cidadãos críticos que atuem politicamente e que sejam capazes de escolher o seu caminho, né? Ou ele vai ser um trabalhador, a escola vai ser uma fábrica de trabalhadores. Enfim, eu acho que sempre é bom a gente equilibrar, mas nesse momento não tinha equilíbrio, meu irmão. A lei da educação, ela estava formando trabalhadores. Pronto, acabou. Pronto, acabou. E aí, depois da ditadura militar, a gente tem a Lei de Diretrizes e de Bases de 1996, que é a nossa atual LDB, que sofreu alguns ajustes ali. Mas é uma lei de diretrizes e bases democrática, né, que aconteceu ali depois da redemocratização do Brasil, e ela encara a educação como direito de todos os cidadãos e um dever do Estado. É uma lei de diretrizes e bases mais estadista, né? Nesse momento o Estado define ali o que vai ser feito, mas existe uma flexibilidade para os sistemas de ensino elaborarem o seu currículo de acordo com alguns parâmetros. A gente teve, né, o PCN, que era um dos parâmetros, e ali naquele momento, nos anos 2000, eles falaram, precisa existir uma base, pipipipopopó, que englobe tudo, uma base para unificar, e aí a gente ficou nesse grande buraco, né, ali de 1998, né, que foi quando saiu os primeiros planos para a educação, até 2016.
Vocês lembram o que aconteceu em 2016, né? A presidente Dilma sofreu impeachment e Michel Temer assumiu. Uma das primeiras coisas que ele fez em 2016 foi modificar a LDB e permitir a intervenção de empresas. Isso mesmo, né? Se antes o Estado, né, tinha esse poder de definir o que seria a educação, nesse momento abriu-se uma porta para as empresas entrarem. E o que grandes empresas fizeram? Um movimento pela base. Nós vamos ajudar. Grandes empresas ricas, dos bilionários desse Brasil, fizeram um movimento pela base para ajudar a educação. Nossa, como eles são bonzinhos, né? Ai. E aí, vocês já sabem, né? A base, ela foi definida ao mesmo tempo por profissionais da educação pública e empresários. E aí a gente tem mais uma vez, né, uma base nacional comum curricular, que é a nossa querida BNCC, e um novo ensino médio, que também foi autorizado pelo Temer, lá em 2017, que reduz a carga horária de algumas disciplinas, aumenta a carga horária de outras, com esse plano, esse projeto de que o jovem seja protagonista, que o jovem seja autor de sua vida, mas na verdade o jovem, ele vai desenvolver competências e habilidades de um currículo que vão ser importantes para ele se inserir no mercado de trabalho. Você vai lá, pega o documento da BNCC, baixa e conta quantas vezes a palavra trabalho, mundo do trabalho, vai aparecer ali. Então, assim, temos muitas questões que vão além do mercado de trabalho. A gente sabe que o Brasil tem deficiências, problemas na educação de base, lá embaixo, lá na alfabetização. Os professores do Brasil dividiram a redação da base com representantes das grandes empresas. Reforma e as coisas não saem do lugar, né? O desemprego continua alto, enfim. A gente teve melhoras nesse percurso? Tivemos melhoras sim. Existem dados que mostram, por exemplo, que desde que o Brasil começou a olhar para a educação, lá no final do século XIX, quando a gente pega entre 1882 e os anos 2000, a gente teve uma redução do analfabetismo do Brasil, que estava acima de 80%, ele caiu para menos de 20% na população entre 5 e 15 anos de idade. Então isso é importante, isso é muito importante. A gente tem depois uma curva que só sobe do acesso às pessoas ao ensino superior, a mestrados, a doutorados. Mas de que isso vai adiantar se a gente não tiver uma economia que vai absorver esses profissionais? Postos de trabalho disponíveis, empresas funcionando, né, e empregando pessoas. Então, assim, é uma discussão que tem vários aspectos. E aqui nesse vídeo eu tentei resumir para vocês um pouquinho, né, de onde vem o problema da educação no Brasil e por que reformas não melhoram tudo de uma vez e a gente não sai desse buraco, porque existem esses interesses aí em jogo, né, que são interesses políticos, interesses econômicos e interesses também de manutenção de uma estrutura social, né, que a gente precisa estar consciente e entender. Queridos, e uma outra questão, né, que acho que a pandemia mostrou muito para vocês isso, né, vocês repararam que a gente ficou muito mais dependente de tecnologia, a gente começou a usar muito tecnologia. E o que essas grandes empresas que entraram na educação tinham? Tecnologia para oferecer. Elas começaram a investir em empresas, né, em empresas pequenas, né, chamadas startups, de educação tecnológica. Tecnologias para educação. Eu acho que hoje vocês já devem conhecer várias dessas ferramentas, mas já tem uns anos atrás que eles começaram entendeu? Quando era tudo mato, entendeu? Quando todo mundo estava vindo com fubá, eles já estavam com o bolo pronto, preparando esse terreno para a educação tecnológica se tornar uma realidade. Isso é importante? Sim, é importante. As pessoas aprenderem a usarem a tecnologia e terem acesso, que os dados mostram que a população de baixa renda não tem tanto acesso. E no que isso implica? Dinheiro. Né? Porque essas empresas, vai vender uma tecnologia para escola particular, para escola pública, né? Essa grande empresa, ela está investindo nas pequenas empresas que criam essas tecnologias
e ao mesmo tempo elas estão ganhando poder na educação pública. Então o que a gente está notando aqui? Ali pela beirada, comendo quietinho, devagarzinho, aqueles ideais liberais, ou melhor, hoje em dia neoliberais, porque estão nesse lado, né, das privatizações e tudo mais, estão ganhando espaço na nossa lei de diretrizes e bases. O que vocês acham que vai acontecer? Eu não vou falar nada, eu não vou cantar pedra, porque depois vocês falam que eu falei. Eu não falei nada, eu só tô mostrando dados aqui, tá bom, meus amores? Então, amores, por aí a gente entende várias questões. Porque tem uma classe, né, que vai melhor no Enem, que sai melhor no Enem, porque historicamente essa galera sempre teve direito e acesso à educação. Se você não tem grana para pagar um cursinho caro, você não é pior que ninguém, mas existem aí cotas, existem políticas que vão te ajudar, e eu vou fazer um vídeo aqui sobre questões de classe e de cota, pra gente entender melhor de onde vem a cota, como é que sai, né, aqueles valores ali, das cotas para renda e etc, tá? Mas é isso, tá? Eu tô muito feliz que você ficou até o final desse vídeo, eu quero agradecer. E eu quero desejar muito amor, muita prosperidade e muita lucidez, muita consciência para vocês. E eu espero que vocês estejam sempre ligados, tá? Sempre ligado, porque se você não tá ligado em alguma coisa nesse mundo, é porque a coisa tá ligada em você e você não tá consciente, entendeu? Se você não sabia dessas coisas da educação, isso já tava ligado em você e você não tava consciente. Então é isso. Beijo da Prof. Diferentona.